de segunda, terça, quinta e sexta, nós tivemos o Dr. Flávio aqui conosco, falando, hoje ele estará de novo. Eu estou dizendo que essa semana foi uma bênção. Nós tivemos bastante aparelho sempre assistindo. E eu quero dizer um negócio, eu vou dar um testemunho sobre essa semana. Segunda-feira, quando eu entrei para fazer, o Dr. Flávio ele começou a falar sobre muitas coisas. Ele falou sobre a síndrome metabólica, e eu comecei a pensar, tudo que ele ia falando, eu ia replicando aqui para minha família, que eu estava com áudio, somente com áudio. Quando terminou todo o culto da segunda-feira, nós nos reunimos em família e nós demos um pontapé inicial assim, para uma reestruturação alimentar aqui dentro de casa. Então, desde segunda-feira, a gente está melhorando na alimentação. A gente já não tinha uma alimentação ruim, assim, mas nós estamos melhorando mais. Então, tudo que a gente toma conhecimento aqui em casa, a gente tenta colocar em prática. E com a ajuda de Deus, Deus sempre ele estará ajudando, orando, tendo confiança em Deus, Deus vai estar sempre ajudando a gente a fazer o melhor. Isso é muito bom. Então, esse é o testemunho da família pastoral para vocês. Clau? Oi, gente, feliz sábado, um sábado gostoso para todo mundo, né? Quero agradecer muito aqui a Mariane, né, que cuidou de alguns dias, tem levado essa programação, né, colocando o Zoom no ar, organizando. Muito obrigada, Mariane, viu? Que Deus te abençoe, o pastor, as crianças, tá bom? Antes de passar a palavra para o Dr. Flávio, eu quero dar alguns recadinhos rapidinho, tá? Estou muito feliz de ter vocês aqui, também estou triste porque está acabando a Semana de Saúde, né? Mas não fiquem tristes, dia 22 de maio, nós teremos aqui com a gente o Lindemar. Quem que lembra do Lindemar? Né? Acho que todo mundo aqui, né? Ele vai pregar para a gente também sobre saúde. Dia 30, nós teremos a nossa caminhada solidária, tá? Então, prepare o tênis, prepare a garrafinha de água e prepare os alimentos para trazer para a asa, tá? Isso também é muito importante. Em novembro, nós teremos a segunda Semana de Saúde com o Leonardo. Ele pregou aqui na Formosa faz alguns anos já, tá? Então, prepare-se, tá? Que em outubro nós teremos, se Deus quiser, será presencial, né? Então, eu quero agradecer muito a equipe de saúde que colaborou, o Flávio, o Aron, o nosso ancião Sérgio, todos que não participaram ativamente, né, ao vivo aqui, mas eu tenho certeza que oraram para que essa semana fosse um sucesso para a honra e glória de Deus, né? E que Deus nos capacite, nos dê força, nos dê ânimo para a gente fazer as mudanças que cada um sabe o que tem que fazer, né? Que essa semana, assim como foi para Mariane e para sua família, um pontapé de mudança seja para todos nós aqui, tá bom? Flávio, que o Senhor Jesus te use mais uma vez, meu amigo, que você seja realmente abençoado com o Espírito Santo para falar, né, nessa última palestra, e que nós sejamos aqui também abençoados para ouvir o que você tem para dizer para nós, tá bom? Deus te abençoe e fiquem todos com Deus. Amém, Cláudio. Obrigado. Amém. Bom dia a todos. Uma alegria a gente estar aqui, encerrando essa semana de saúde. Pudemos trocar várias ideias, considerar muitos pensamentos, né? E eu quero hoje falar sobre a questão que eu entendo a mais importante de todas, tá? Que é a questão do sentido, né? Qual que é o nosso sentido de existência, nosso sentido de vida? Eu falei um pouquinho ontem sobre Viktor Frankl, né? Que foi aquele homem, um psiquiatra que passou por 4 campos de concentração, né? Ele morreu em 1994, se eu não me engano. E ele criou a logoterapia, né, que é uma técnica da psicologia, e ele descobriu algo tremendo. Freud dizia que nós, seres humanos, buscamos o prazer, né? Adler, que veio depois de Freud na psicanálise, ele diz que nós, seres humanos, buscamos o poder. E o Viktor Frankl, depois que passou pelo campo de concentração, ele deu a resposta melhor de todas. Ele diz que nós, seres humanos, buscamos o sentido de existência, o porquê nós vivemos, para que nós vivemos, né?
E é isso que eu quero falar um pouquinho para vocês nessa manhã. Eu vou aqui compartilhar um PowerPoint para a gente poder considerar. Queridos, eu vou compartilhar aqui, deixa eu abrir. Pronto. Já deve estar todo mundo vendo. O título que eu dei é Perda do Sentido, porque sofremos e não estamos salvando pessoas, né? Viver traz sofrimento, né? Existir traz sofrimento, mas nós sofremos mais do que deveríamos. E vocês já vão entender por quê. Nós sofremos muito e não estamos salvando pessoas. Por que isso acontece, né? Porque nós estamos perdendo o sentido, nós estamos perdidos no sentido da nossa existência. Olha que interessante isso aqui, queridos. Lá naquele livro que o Viktor Frankl escreveu, né? Ele disse que quando ele estava no campo de concentração, às noites, todas as pessoas se juntavam, né? E ele começava a falar para algumas pessoas, olha, nós vamos sair daqui, nós vamos conseguir restabelecer as nossas vidas, né? E as pessoas que falavam para ele, sim, eu acredito assim, eu vou ver ainda meus familiares, as pessoas que tinham um sentido de existência, que queriam continuar vivendo por algo, né, pela esperança, elas conseguiram sair vivas do campo de concentração. E aquelas que desistiram, aquelas que à noite falavam, não, nós vamos morrer, não tem alimento, nós estamos doentes, nós passamos muito frio, estas morreram rapidamente, né? Então, a esperança deu sentido para continuar na vida de Viktor Frankl, e é igual na nossa vida também, nós também somos humanos como ele. Olha aqui, queridos, trouxe aqui algumas frases dele. Nada proporciona melhor capacidade de superação e resistência aos problemas e dificuldades em geral do que a consciência de ter uma missão a cumprir na vida. Olha que interessante, ele está falando que nada nos dá mais resistência para continuar e superar as lutas, as dificuldades, né, que nós estamos passando agora, com essa pandemia, com outras dificuldades que virão. Nada nos dá mais superação e resistência do que ter uma missão a cumprir na vida. Olha essa outra citação dele aqui embaixo. Se percebemos que a vida realmente tem um sentido, percebemos também que somos úteis uns aos outros. Ser um ser humano é trabalhar por algo além de si mesmo. Queridos, aqui está o sentido da nossa vida, né? E eu acho incrível que o Viktor Frankl descobriu isso dentro do campo de concentração. Isso fala muita coisa para a gente. As nossas maiores descobertas, elas virão de momentos mais difíceis da nossa vida. Eu vou repetir de novo. Os nossos melhores momentos, se estivermos com Deus, eles virão dos momentos de maiores dores da nossa vida, né? O que Viktor Frankl descobriu, a terapia que ele criou, hoje ajuda milhares de pessoas ao redor do mundo e por décadas vai continuar ajudando, né? Da dor dele, ele tirou um significado para a existência, né? E o que ele está falando aqui? Que o sentido da vida é nós trabalharmos por outras pessoas. Tem mais uma frase dele aqui. Cada vez mais as pessoas têm os meios para viver, mas não têm uma razão pela qual viver. Nós temos hoje carros, nós temos eletrodomésticos, nós temos celular, nós temos uma medicina avançadíssima, nós temos tudo. Vivemos muito mais. Uma pessoa na Idade Média vivia em torno de 30, 36 anos. Hoje, várias pessoas vivem até 100 anos, mas nós não temos uma razão pela qual viver. Queridos, quando nós não temos isto, quando nós perdemos de vista o nosso sentido, nós ficamos doentes emocionalmente, nós ficamos doentes emocionalmente também, no nosso corpo, doenças psicossomáticas, né? E também espiritualmente. É isso que eu quero acrescentar nessa manhã. Quando nós perdemos nosso sentido de existência, nós ficamos doentes também espiritualmente, né? Olha aqui o Desejado de Todas as Nações, página 330. Os que aceitam como único princípio tornar o serviço e a honra de Deus
o supremo objetivo, o sentido, hão de ver dissipadas as perplexidades e uma estrada plana diante de seus pés. O que a serva do Senhor está dizendo aqui? Né? Que se nós colocarmos a nossa vida como objetivo principal, como busca de sentido principal, né? Honrar a Deus, né? E levar Deus para outras pessoas, honrar a Deus do seu serviço, nós veremos as nossas perplexidades dissipadas e uma estrada plana diante dos nossos pés. Ou seja, Deus vai abrir o caminho para que nós possamos andar sem perplexidades. Olha que incrível. Talvez, queridos, talvez não, né? Dá para a gente afirmar, nós sofremos mais do que deveríamos, porque nós perdemos o sentido da nossa existência. Tanto Viktor Frankl, né, quanto o Espírito de Profecia e Deus, eles revelam para nós. E Viktor Frankl descobriu isso na dor. A Bíblia já falava isso, que a dor é muito boa para nós, né? Que o nosso maior sentido é levar paz, levar Deus para outras pessoas fazendo o serviço dele. Quando nós perdemos isso de vista, nós adoecemos espiritualmente, mentalmente e no nosso corpo físico também. Por que perdemos o sentido, né? Aqui teve um errinho, né? Por que perdemos o sentido? O que aconteceu? O que acontece conosco que nós perdemos o senso de direção? O que acontece conosco que nós não conseguimos manter o nosso sentido claro na nossa mente? Eu levantei aqui 3 principais motivos que quero compartilhar com vocês, tá bom? E eu quero que cada um deles a gente reflita no que tem a ver conosco, que a gente aplique para cada um de nós, tá joia? O primeiro motivo pelo qual nós perdemos o sentido de existência é porque nós não conhecemos o amor de Deus. Nós não conhecemos na profundidade o amor de Deus. Nós não temos uma experiência íntima, individual com Ele. Às vezes nós lemos muito na Bíblia a história de grandes homens, patriarcas, ouvimos testemunho de outras pessoas, mas nós precisamos ter a nossa história. E quando nós não conhecemos o amor de Deus, nós perdemos o sentido de existência. Olha aqui o que diz o Caminho a Cristo, página 100. Exponde continuamente ao Senhor vossas necessidades, alegrias, pesares, cuidados e temores. Não o podeis sobrecarregar, não o podeis fatigar. Seu coração amorável se comove ante as nossas tristezas, ante a nossa expressão delas. Levai-lhe tudo quanto vos causa perplexidade. Coisa alguma é demasiado grande para ele, pois sustém os mundos e rege o universo. Meus queridos, se nós levássemos mais a Deus todas as nossas perplexidades, todas as nossas angústias e aflições, nós iríamos conhecer mais o amor de Deus. É impossível nós amarmos alguém que nós não conhecemos, amarmos alguém que nós não nos relacionamos. Como nós não entramos em comunhão profunda com Deus, nós o conhecemos superficialmente. Olha essa outra citação aqui também do Caminho a Cristo. Nada do que de algum modo se relacione com a nossa paz é tão insignificante que o não observe, que Deus não observe. Não há em nossa vida nenhum capítulo demasiado obscuro para que o possa ler. Perplexidade alguma por demais intricada para que a possa resolver. Queridos, aqui a serva do Senhor está revelando para nós que todo pensamento nosso, qualquer coisa que tire a nossa paz, é importante para Deus. Olha que amor profundo que Deus tem por nós. E talvez pela correria do dia a dia, pelas muitas preocupações que nós deixamos invadir a nossa vida, nós esquecemos disso. Que temos um Deus que se preocupa com cada pequeno detalhe da nossa vida. Tudo aquilo que tira a nossa paz, Deus está preocupado. É um Deus de amor. Nenhuma calamidade poderá sobrevir ao mais humilde de seus filhos. Ansiedade alguma lhe atormentar a alma, nenhuma alegria possuí-lo, nenhuma prece sincera escapar dos lábios, sem que seja observada pelo nosso Pai Celeste, ou sem que lhe atraia o imediato
interesse. Queridos, qualquer ansiedade nossa, qualquer tristeza ou alegria, no mesmo momento, atrai o interesse e a atenção de Deus. Nós temos um Deus que se preocupa conosco nos mínimos detalhes. A última citação aqui: as relações entre Deus e cada pessoa são tão particulares e íntimas como se não existisse nenhuma outra por quem ele houvesse dado o seu bem-amado Filho. O que está sendo revelado aqui? Que Deus nos olha com unicidade, Deus nos vê como únicos. Deus, ele tem um relacionamento conosco particular, como se não existisse mais ninguém em todo o universo. Que amor profundo! Quantas vezes nós temos parado para refletir nesse amor? Queridos, por nós não conhecermos esse amor, nós perdemos nosso sentido de existência. E quando nós perdemos o sentido de existência, a vida passa a ser difícil. Aí nós sucumbimos diante de aflições, não é? Eu trouxe aqui exemplos do amor de Deus, não é? Lá em Marcos, eu queria que vocês abrissem comigo. Eu vou ler só esse versículo aqui de Marcos, né, para não tomar muito tempo. Lá, Marcos, capítulo 16. Eu vou mostrar para vocês aqui um detalhe que muitas vezes a gente não presta atenção, né? Marcos, capítulo 16, versículos 1 a 8. Olha como Deus, ele cuida de nós individualmente, né? Aqui está falando sobre a ressurreição de Jesus. E eu queria voltar só um pouquinho. A gente lembra que Pedro, ele traiu Jesus. Lembram desse episódio, né? Pedro trai Jesus, ele se arrepende amargamente pelo que ele fez. Queridos, e olha aqui que toque de amor de Cristo. Eu vou ler aqui do 1 em diante. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem balsamar a Jesus. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Queridos, aqui tem um toque muito importante. Jesus sabia que Pedro estava passando momentos de angústia por aquilo que ele havia feito. E olha que coisa tremenda. Jesus deu recado para o anjo para falar com essas mulheres, né? E ele disse aqui, ó, avisa a todos e a Pedro, porque Pedro estava passando por uma angústia muito grande, pelo arrependimento verdadeiro. Então, Jesus se lembrou de Pedro. Tantos assuntos para ele lidar, tantas coisas para fazer. Ele mandou uma mensagem diretamente a Pedro. Pedro, eu ainda te amo. Eu quero te encontrar lá na Galiléia, como eu havia dito. Eu te perdoo. Queridos, Jesus, ele cuida de nós nos mínimos detalhes, né? Eu coloquei aqui uma outra pessoa, Balaão, lá no livro de Números. Vocês podem ver depois, a história de Balaão também é tremenda. Balaão havia sido um profeta de Deus, mas que se afastou de Deus. No livro Patriarcas e Profetas, a Ellen White tem um capítulo que ela comenta a vida de Balaão. Leiam esse capítulo. Deus, ele manda, então, profetas para falarem com Balaão, para que Balaão se arrependa. E Balaão, então, não se arrepende. Ele sobe no monte para amaldiçoar Israel.
e vem na boca dele bênçãos, né? Isso aconteceu 3 vezes. Queridos, o Espírito de Profecia revela para nós que Deus, ele fez a jumenta falar com Balaão. Deus usou um poder sobrenatural para que Balaão voltasse para ele, e Balaão não aceitou. O Espírito de Profecia também revela que Deus mostrou para Balaão a morte de Jesus na cruz, a vinda dele em poder e glória, e mesmo assim ele não aceitou. Queridos, a vida de Nabucodonosor, lá no livro de Daniel, Nabucodonosor foi outra pessoa com a qual Deus lutou tremendamente, né? Que coração que coração duro deste homem. Mas Deus se importou com Nabucodonosor de uma maneira tremenda. E o Espírito de Profecia nos revela, né? Nabucodonosor passou 7 anos pastando como um animal, né? Que luta tremenda ele teve com Deus. E o Espírito de Profecia revela para nós, queridos, que finalmente ele aceitou Cristo. Ele aceitou o chamado de Deus ao arrependimento. E ele estará lá no céu. Da mesma maneira como Deus brigou, lutou, correu atrás de Pedro, Balaão, de Nabucodonosor, Deus corre atrás de cada um de nós. Amém por isto? Nós somos vistos individualmente por um Deus que nos ama. Queridos, se nós não conhecemos o amor de Deus, nós nos perdemos de vista. Nós perdemos o nosso sentido de existência. A única coisa que nos dá uma firmeza, a única coisa que nos dá sentido é conhecer a Deus profundamente. Olha aqui o segundo motivo pelo qual nós estamos perdidos, sem sentido. Nós não nos entregamos para Deus. Nós podemos conhecê-lo, mas é importante que nós nos entreguemos totalmente para Ele. Olha aqui esta citação do Ciência do Bom Viver, página 480. Muitos que professam seguir a Cristo têm o coração ansioso e inquieto, porque receiam confiar-se a Deus. Não se entregam completamente a Ele, porque temem as consequências que tal entrega possa implicar. Enquanto não fizerem essa entrega, não podem encontrar o quê? A paz. Queridos, é necessário que nós façamos uma entrega completa. Não só conhecer as histórias, não só ler a Bíblia, não só estar na igreja batizado, não só ter cargos, mas é importante que nós nos entreguemos a Deus completamente. Olha essa citação. É necessária a genuína conversão, não só uma vez em anos, mas diariamente. Esta conversão leva o homem a uma nova relação com Deus. Aquele que se esforça para servir a Deus encontrará a forte corrente do mal. Seu coração precisa estar em constante vigilância e oração. Quando nós nos entregarmos a Deus verdadeiramente, nós teremos uma forte corrente do mal, mas ao mesmo tempo nós teremos a paz, porque Deus estará conosco. Olha, Conselho sobre Mordomia, página 302. Quando os que conhecem a verdade praticarem a abnegação ordenada pela palavra de Deus, a mensagem irá com poder. Queridos, por que nós estamos vagarosos na conversão das pessoas neste mundo? Nós estamos vagarosos porque ainda nós não praticamos a verdadeira abnegação, porque ainda nós não nos entregamos totalmente. O Senhor ouvirá as orações pela conversão de pessoas. O povo de Deus fará sua luz brilhar, e vendo suas boas obras, os descrentes glorificarão ao nosso Pai Celestial. Relacionemo-nos com Deus na obediência do sacrifício próprio. Por que o mundo não está se convertendo? Porque o mundo não vê a nossa luz brilhar. E as pessoas não conhecem as nossas boas obras. As nossas boas obras devem ocorrer do lado de fora da igreja, e não só dentro dela, não é? A luz tem que brilhar para um mundo que está em trevas. Quando a nossa luz brilhar e o mundo olhar nossas boas obras, nós, a igreja, Cristo, através de nós, através da sua igreja, trará muitas pessoas para o seu lado. Nós ganharemos pessoas para Cristo. E aqui eu quero trazer alguns versículos bíblicos. Romanos capítulo 12,
versículo 1. Eu queria que vocês lessem comigo. Romanos, capítulo 12, que fala sobre a entrega. Romanos 12, 1. Diz o seguinte, Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E eu quero ir para o versículo 2 também. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, aqui o apóstolo Paulo está nos falando, através da inspiração de Deus, para que nós apresentemos o nosso corpo como sacrifício vivo. O que é isso? É negar totalmente o eu. Sacrifício vivo pressupõe morte. Se está vivo, vai morrer. Aqui Deus revelou para Paulo que nós precisamos entregar tudo aquilo que mais nós amamos, mas que pode nos separar dele. Isto pode ser o excesso de trabalho, isto pode ser a luta por galgar grandes posições sociais, isso pode ser o nosso orgulho, isso pode ser os nossos projetos que não batem com os projetos de Deus para nós, isso pode ser ídolos que nós temos escondidos conosco. Deus pede que nós queimemos tudo no altar. Eu trouxe aqui também Lucas 18, 18 a 30, eu não vou ler, mas vocês conhecem bem a história do jovem rico, né? O jovem chega para Jesus e disse: eu faço tudo, eu guardo a lei, desde pequeno guardo todos os mandamentos. Jesus foi no ponto, né? No ponto central, vende tudo e dá aos pobres. Esse jovem, queridos, ele tinha a riqueza em primeiro lugar do que a Deus. E quando Cristo toca nesse ponto, nesse ídolo dele, ele faz a escolha de permanecer com o ídolo. Meus amados, eu e você, cada um de nós temos um ídolo que em um momento o Espírito Santo vai tocar. Qual vai ser a resposta que nós daremos? E eu trouxe aqui também Abraão em Gênesis 22, uma história tremenda, né? Abraão, ele duvidou da palavra de Deus, né? O pai da fé teve dúvidas, olha que coisa tremenda, né? E ele colocou em seu filho mais esperança do que próprio Deus, do que no próprio Deus, não é? E Deus pede uma prova de fé para Abraão. Deus quer mostrar para Abraão que ele pode todas as coisas e ele faria todas as coisas, não é? E não um projeto que Abraão tinha em mente. E Deus pede para Abraão aquilo que Abraão mais amava, o seu filho. Amados, Deus vai pedir para nós aquilo que mais nós amamos. Em algum momento de nossas vidas, nós vamos ter que entregar sobre o altar aquilo que mais nós desejamos nessa vida, mas que nos separa dele. Estará pronto você e eu para fazermos isto? Para cumprirmos a nossa obra aqui nesta terra? É uma pergunta para nós pensarmos. Terceiro motivo pelo qual nós estamos perdidos, o terceiro motivo pelo qual nós estamos sem sentido e não estamos cumprindo a nossa missão aqui nessa terra. Nós não demonstramos o amor de Deus para o mundo. Nós vimos anteriormente que nós não deixamos nossa luz brilhar para o mundo. Então o mundo não conhece Deus. Mas nós também não demonstramos o amor de Deus ao mundo. Por isso que as pessoas não vêm para a igreja, por isso que as pessoas não se entregam a Cristo. Olha que interessante aqui essas citações. Irmãos e irmãs na fé, porventura surge em vosso coração a pergunta: sou eu guardador do meu irmão? Gênesis 4:9. Se alegais ser filhos de Deus, sois guardadores de vosso irmão. O Senhor considera a igreja responsável pela alma daqueles pela cuja salvação eles poderiam ser um instrumento. Amados, eu e você somos guardadores dos nossos irmãos. O que isso quer dizer? Que eu e você somos responsáveis por outras pessoas, por cuidar de outras pessoas, não é? Por amar outras pessoas. Enquanto o mundo não encontrar esse amor em nós, enquanto o mundo não ver esse amor em nós, nós podemos fazer todos os sermões possíveis e imagináveis. Nós poderemos fazer todas as programações mais importantes que vocês possam imaginar, gastar o dinheiro que for,
Mas enquanto as pessoas não sentirem amor em nós, nós não vamos conseguir mostrar Deus ao mundo. E ele conta conosco para isso. Atos dos Apóstolos, página 109. O anjo enviado a Filipe poderia ter ele próprio feito a obra pelo etíope, mas essa não é a maneira de Deus agir. É seu plano que os homens trabalhem por seus semelhantes. Se nós não tivermos amor, nós não vamos trabalhar. E se nós não trabalharmos, o mundo não verá o amor de Deus em nós. Mas eu tenho uma boa notícia, uma boa e uma má notícia. Eu vou começar pela boa. Deus trará muitos para o seu aprisco. Ele voltará e vai levar muitas pessoas para o céu. Queridos, se nós não fizermos esta obra, outras pessoas serão chamadas para fazer, mas ela será feita. Então, o que eu estou dizendo para mim e para vocês nessa manhã? Se nós não nos entregarmos totalmente a Deus, se nós não tivermos nosso eu transformado, não tivermos amor para levar as outras pessoas que estão fora e dentro da igreja, nós sairemos da igreja e virão outras pessoas para compor a igreja, e estas pessoas farão o trabalho que nós deveríamos fazer, não é? A boa notícia é que o trabalho será feito. A má notícia é que se eu e você não nos entregarmos a Cristo verdadeiramente, pode ser que nós não sejamos usados nessa obra, né? A escolha é nossa. Olha aqui, Testemunhos Seletos, volume 3, página 338. Alguns há que se dispõem a ir aos confins da terra, a fim de transmitir aos homens a luz da verdade. Mas Deus requer que toda alma que conhece a verdade se esforce por conquistar outros para o amor da verdade. Como poderemos ser considerados dignos de entrar na cidade de Deus se não nos dispomos a fazer verdadeiros sacrifícios para salvar as almas que estão prestes a perecer? Aqui é feita a pergunta, né? Como que nós pensamos em entrar na nova cidade se nós não fazemos sacrifícios para salvar outras pessoas? Aqui, mais uma citação. Salvar almas deve ser a obra vitalícia de todo aquele que professa seguir a Cristo. Somos devedores ao mundo pela graça que nos foi dada por Deus, pela luz que brilhou sobre nós e pela beleza e poder que descobrimos na verdade. Que linda citação, né? Eu vou ler aqui. Somos devedores ao mundo, nós devemos ao mundo, eu e você devemos ao mundo luz, brilho, beleza e poder que nos foi revelado. Queridos, este é o nosso sentido de existência. O nosso sentido de existência que Deus nos colocou. O propósito de nós vivermos que Deus nos colocou é levar o seu poder ao mundo. Nós somos devedores do mundo. Se qualquer outra coisa estiver à frente disto, nós estamos sem sentido e nós estamos perdidos. E sem sentido e perdidos, nós não sabemos para onde ir e nós entramos em perplexidades. Indo aqui já para o final, eu quero recordar aqui 3 versículos, né? Expressões de amor ao próximo. Eu gostaria de ler com vocês 1 Pedro, capítulo 2. Acompanhem comigo, por favor, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17. O que a Bíblia fala em relação de amar o próximo? 2,17 diz assim: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Então, amai os irmãos. O que nós temos feito para os nossos irmãos? Gálatas 6:2 traz uma revelação tremenda para nós. Livro de Gálatas, capítulo 6, o versículo 2, fala assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Deus. Levar a carga um do outro. O que é levar a carga um do outro? É estar pronto para auxiliar pessoas naquilo que elas necessitam. É tirar um tempo, né? Como eu falei essa semana, a gente viu, para a gente ouvir pessoas. Talvez a melhor ajuda que a gente possa dar para alguém é ouvir o que a pessoa tem a dizer, né?
Isso é levar a carga. Mas em nossa correria, em nosso egoísmo, no nosso egocentrismo de ganhar o nosso pão, né? Talvez nem só ganhar o pão, mas ter mais do que nós necessitamos, nós não temos tempo para isso. Nós não temos tempo para levar a carga um dos outros. E Hebreus capítulo 3, versículo 13, eu também quero compartilhar com vocês algo tremendo que diz lá. Hebreus capítulo 3, versículo 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, né? Então, pelo contrário, repetindo aqui, exortai-vos mutualmente, né? Cada dia. O que é exortai-vos mutualmente? É um ajudar o outro, é um falar para o outro aquilo que a pessoa precisa ser ajudada, aquilo que a pessoa precisa ouvir para ela poder melhorar como pessoa, né? Nós temos que nos ajudar mutuamente, nós temos que nos amar mutuamente. Se as pessoas não virem esse amor em nós, será vã a nossa existência e a gente perdeu o nosso sentido de existir. Meus queridos, nesta manhã, eu oro e suplico a Deus para que nós possamos ser transformados pelo seu amor, não é? Que nós possamos ganhar de volta o nosso sentido de existência. E que nesse momento de dor que nós estamos vivendo, assim como Viktor Frankl passou nos campos de concentrações, que nós possamos, nesse momento de dor e aflição, ressignificar a nossa vida, não é? Sairmos diferentes, transformados por Cristo. Que nós possamos encontrar o nosso sentido de existência. É o meu desejo, é a minha oração para todos nós nessa manhã. Amém. Te pedir que o Senhor nos ajude a cumprir a missão que o Senhor nos colocou, Pai. Nós somos devedores a esse mundo de mostrar a tua luz, a tua graça, o teu poder, Pai. Senhor, devolve o sentido para as nossas vidas. Nós possamos nos reencontrar na missão que foi separada para cada um de nós, Pai. Nós estamos num mundo em trevas, em aflições. O mundo precisa e espera pela nossa ação, Pai. Transforma nossos corações, que possamos deixar de lado o egoísmo, o egocentrismo, a ansiedade, o medo, as angústias, cumprindo o papel que o Senhor nos deu, Senhor. Toque nossos corações, nesses minutos finais da existência dessa terra, Pai. Que nós possamos ser os teus verdadeiros representantes. Não conhecer somente histórias incríveis na Bíblia ou de outras pessoas, mas que nós sejamos histórias vivas incríveis, Senhor. Nos usa, nos transforma, nos molda para que possamos trazer muitas almas aos teus pés, Senhor. Tira de nós a ansiedade, o medo, ajuda-nos a termos equilíbrio emocional. Também opera as mudanças que precisamos fazer em nossos hábitos errôneos. Também eu te peço que o Senhor nos ajude a colocar sobre o altar tudo aquilo que mais amamos, mas que impede de nos entregar totalmente a Ti. Revela para nós, Senhor, tudo aquilo que nós temos escondido, que possa ser trazido à luz, para que possamos colocar no altar para ser queimado diante de Ti. Senhor, nos livra de todo mal, nos guarda. Nós te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém.